Olá para quem nos ouve e sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises profundas. Iniciar um mergulho desses tendo em mãos tantas anotações, relatórios táticos, artigos sobre uma final de campeonato é sempre um prato cheio para a gente. Com certeza. É o tipo de material que rende horas de conversa, né? Olá para quem está acompanhando a gente. Eu tô bem animada para destrinchar esses dados hoje. Pois é, e a nossa missão hoje é justamente explorar essa montanha de notas e reportagens sobre o que aconteceu no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, o nosso tradicionalíssimo gauchão. Um torneio que, por si só, já carrega uma carga histórica gigantesca. Exato. E o fato central que temos na mesa hoje é um daqueles resultados que, sabe, mudam completamente o clima de uma cidade inteira. O Grêmio venceu o clássico Grenal contra o Internacional por um placar muito contundente de 3-0. 3-0 num clássico dessa magnitude é um placar que faz barulho. Muito barulho. Ok, vamos destrinchar isso. Porque o foco da nossa imersão hoje não é ficar repassando quem chutou a bola para o gol, ou analisar lances isolados de arbitragem, nada disso. Quem quer ver os melhores momentos pode simplesmente buscar o vídeo do jogo, né? Perfeito. O verdadeiro valor de toda essa documentação que reunimos está na fascinante blindagem psicológica que foi aplicada pelo técnico do Grêmio, o português Luiz Castro, logo após o apito final. Sim, a postura dele. É uma aula magna sobre como a mente de um líder precisa funcionar quando, absolutamente tudo ao redor sugere que a guerra já está ganha. O fascinante aqui é que estamos diante de um estudo de caso puramente voltado para o gerenciamento de risco e também para o controle emocional em situações de altíssimo desempenho. Totalmente. No esporte, e a gente sabe que isso se traduz perfeitamente para o mundo dos negócios ou projetos pessoais, o momento de maior vulnerabilidade quase sempre ocorre no milissegundo seguinte a uma grande vitória inicial. Aquela hora que a guarda baixa, né? Exatamente. O que esse treinador fez no vestiário e nas entrevistas coletivas é uma verdadeira engenharia comportamental. Foi um plano desenhado para impedir que a biologia humana tome o controle da situação. É genial. Mas, para colocar todo mundo na mesma página e pintar o quadro completo desse cenário, a gente precisa entender o contexto físico e emocional desse jogo de ida. A partida aconteceu na Arena do Grêmio. O que já é um caldeirão por natureza. Um caldeirão fervendo. Estamos falando de um estádio pulsando, completamente lotado, com mais de 50 mil pessoas empurrando o time da casa sem parar. Uma energia surreal. É o tipo de atmosfera que gera uma eletricidade quase palpável. E a equipe em campo correspondeu a essa energia de forma avassaladora logo de cara, construindo uma vantagem muito cedo. O Grêmio abriu 2-0 ainda na etapa inicial. Sim, com gols do Enamorado e do Amuso. Exato, Enamorado e Amuso. Dá para imaginar o nível de adrenalina no estádio. Em menos de 45 minutos, dezenas de milhares de pessoas já estavam em estado de puro êxtase coletivo. E existe um componente tático e emocional que foi adicionado a essa panela de pressão ainda no primeiro tempo. Ocorreu a expulsão do jogador Bernabé do Internacional. Ah, o cartão vermelho. Isso muda tudo. Muda a dinâmica inteira do jogo. Esse cartão vermelho deixou o time visitante com apenas 10 homens em campo. Jogar um clássico dessa magnitude já é uma provação física e mental extraordinária. E fazer isso com um jogador a menos, já perdendo por 2 gols de diferença na casa do maior rival. O peso sobre a equipe que está em desvantagem se multiplica de forma exponencial. Vira um pesadelo. Na teoria, isso abriria as portas para um massacre histórico por parte do time da casa. É a tempestade perfeita. É o cenário exato onde o instinto natural de quem está ganhando é ir direto para a jugular. Ou então, o que é mais perigoso ainda, relaxar completamente porque o adversário parece estar nocauteado. Aquele sentimento de que o trabalho já está feito. Pois é. E o que aconteceu na segunda etapa foi o golpe final no placar, mas com requintes daquela crueldade esportiva que o futebol adora proporcionar, né? O atacante Carlos Vinícius fez uma finalização, a bola foi caprichosamente na trave. No detalhe. E aí, no rebote, o zagueiro rival, Victor Gabriel, num reflexo desesperado para tentar afastar o perigo de qualquer jeito, acabou tocando por último na bola.
Gol contra. 3-0. 3-0. Fim de papo na primeira metade dessa final. É um lance que, psicologicamente, destrói a moral de quem sofre e eleva a confiança de quem marca a níveis perigosos. Perfeitos extremos. Para colocar isso em perspectiva e fugir um pouco das 4 linhas do gramado, é como começar uma negociação para uma fusão de empresas multimilionária. E logo na primeira reunião, o principal concorrente comete um erro primário, sai da sala e a outra parte praticamente assina o seu contrato ali mesmo. A sensação de vitória antecipada. A armadilha do relaxamento aí é imensa. A sensação de o jogo acabou, a gente já ganhou, toma conta do ambiente inteiro. É o ecossistema perfeito para a preguiça e a complacência baterem a porta com força. Isso levanta uma questão importante sobre a matemática da decisão. Com esse resultado construído em casa, os cenários para o jogo de volta, que será no estádio Beira-Rio, a casa do adversário, ficaram matematicamente muito confortáveis para o Grêmio. Extremamente confortáveis. O time garante a taça com uma nova vitória, com qualquer empate, ou até mesmo se perder a partida por até 2 gols de diferença. Isso é uma gordura absurda numa final. Ou seja, um 2-0 ou um 3-1 a favor do Internacional no jogo de volta ainda consagra o Grêmio campeão direto. E a margem de manobra é gigantesca. E por Internacional conseguir pelo menos levar essa decisão para os pênaltis, precisaria impor um revés por exatamente 3 gols de diferença. Devolver na mesma moeda. Teriam que devolver o 3-0 ou fazer um 4-1, um 5-2. Só assim a disputa vai para as penalidades. E para tirar o título do Grêmio no tempo normal, precisariam de uma vitória por 4 gols de diferença. O que, num clássico historicamente tão nivelado, escalar uma montanha dessas é uma tarefa hercúlea. É quase impensável. Exato. E é exatamente essa montanha de vantagens que se torna o maior inimigo da equipe que está vencendo. O palco está montado, a cidade já está em festa, a imprensa já começa a tratar o título como favas contadas. É o script clássico do já ganhou. Então o líder do grupo se depara com um desafio monumental. Como evitar que um elenco inteiro de jovens atletas, com um ego inflado por uma vitória maiúscula, simplesmente ache que os próximos 90 minutos são apenas uma formalidade burocrática? Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O comportamento do Luiz Castro foi na contramão de absolutamente tudo que se espera de um técnico vitorioso num clássico. Completamente na contramão. Em vez de usar a entrevista coletiva pós-jogo para celebrar, para exaltar a festa maravilhosa dos 50 mil torcedores, ou para destacar a genialidade tática por trás dos gols do Enamorado e do Amuzu, ele simplesmente jogou um balde de gelo na sala de imprensa. Foi uma quebra de expectativa enorme para quem cobriu o jogo. Ele cortou completamente o clima de festa e instaurou uma aura de cautela extrema. Um pragmatismo que beirava a frieza mesmo. É o que podemos definir, com base nos relatórios que a gente avaliou, como a doutrina do equilíbrio. O que mais chama a atenção nas falas do Castro, nesses relatórios, é o uso estratégico de âncoras psicológicas. Ele fez questão de martelar repetidas vezes que, nas próprias palavras dele, a eliminatória está no meio. O que racionalmente é um fato, mas emocionalmente é difícil de engolir na hora, né? Parece óbvio, é um jogo de ida e volta. Mas o cérebro humano não processa um 3-0 a favor como estamos no meio. O cérebro processa como acabou o trabalho. O cérebro já quer a recompensa. Ao dizer isso publicamente, ele valida a realidade. Ele reconhece que é indiscutivelmente melhor estar ganhando de 3-0 do que perdendo de 1-0 ou empatando. Mas, imediatamente, ele puxa todo mundo de volta para o chão. Ele não deixa ninguém voar. Ele lembra a todos, do jogador mais jovem ao torcedor mais fanático, que a obra ainda está só pela metade. E a forma como ele combate essas emoções é muito direta. Analisando as notas da coletiva, ele fala explicitamente sobre não permitir que o futebol leve a equipe aos extremos. Fugir da polarização de sentimentos. A orientação foi muito clara para não ficar eufórico quando ganha. E o mais curioso de tudo isso é que ele aplicou a exata mesma regra para o cenário negativo. Sim, a consistência do discurso é impressionante. Ele disse que também não se deve ficar depressivo quando se é atacado ou quando as coisas dão errado. É uma recusa consciente em participar da montanha-russa emocional que é o esporte de alto rendimento. Ele basicamente desligou o botão do pânico e arrancou o botão da festa do painel de controle da equipe.
O grande desafio de instaurar essa neutralidade emocional num ambiente naturalmente passional, como um vestiário de futebol no Brasil, é que não basta apenas dar a ordem. Ninguém obedece um não sinta nada. Exato. Você não pode simplesmente virar para um grupo de pessoas cheias de adrenalina e dizer: parem de sentir alegria agora. É preciso substituir esse sentimento efervescente por uma tarefa muito clara. Dá uma nova direção para o foco deles. É aí que entra o antídoto que o Castro utilizou: o foco cirúrgico no processo. A mensagem central ali, segundo as fontes, passou a ser o trabalho diário, digno e honesto, e a entrega total. Funciona mesmo como uma reprogramação mental, não é? O placar elástico deixa de ser o objetivo final já alcançado e passa a ser apenas um dado estatístico do passado. Perfeito. A mensagem subjacente para os atletas é: o 3-0 aconteceu única e exclusivamente por causa da nossa entrega ontem. Mas esse número 3 no placar não tem o poder mágico de garantir absolutamente nada para amanhã. O placar não entra em campo no jogo de volta. Se o processo diário de dedicação não for repetido com o exato mesmo rigor no próximo jogo, a vantagem desmorona feito um castelo de cartas. O placar perde o poder de desviar o time do caminho planejado. É tirar o holofote do resultado e colocar toda a energia na execução. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para dentro de campo? Porque a teoria, nas entrevistas coletivas, com palavras bem escolhidas, discurso polido, é muito bonita. Falar é fácil, a execução é que cobra o preço. Mas no gramado, com o sangue quente, a torcida gritando, a história costuma ser bem diferente. Como toda essa doutrina do equilíbrio e esse controle mental operaram na prática, especialmente naqueles minutos finais onde o Grêmio tinha um jogador a mais e o adversário estava completamente atordoado. O que se viu analisando as imagens e os relatórios táticos foi a execução clínica de um conceito muitas vezes esquecido no esporte moderno: o respeito absoluto pelo oponente, que se traduziu em um rigor posicional quase inflexível. Eles não desarrumaram a casa em nenhum momento. Mesmo com a superioridade numérica de 11-10 em campo, o Grêmio não perdeu a sua forma. Nas análises pós-jogo, o próprio treinador notou algo crucial na postura do Inter. Sim, a observação dele sobre o ataque do rival. Ele usou um termo muito comum em Portugal. Ele disse que o Internacional, apesar de tudo, nunca deixou de olhar para a baliza. A baliza, que no jargão deles de Portugal significa o nosso gol aqui no Brasil. Ou seja, a leitura dele foi que, mesmo sangrando, mesmo no chão e com um a menos, o adversário continuou encarando o alvo, continuou com a intenção real de atacar. Exatamente isso. E um time ferido que ainda tenta atacar é extremamente perigoso. É um animal acuado. Um bote no escuro que pode ser fatal. A resposta instintiva da enorme maioria das equipes naquela situação, embaladas pela própria torcida gritando olé nas arquibancadas, seria partir para uma trocação aberta. Buscar a goleada histórica. O time abandona a cautela defensiva e vai inteiro para o ataque tentar marcar o quarto, quinto, sexto gol, buscando a humilhação total do rival. Só que, ao fazer isso, você se desorganiza e, inevitavelmente, deixa sua própria defesa exposta a um contra-ataque. E um gol do adversário ali, aos 45 do segundo tempo, num vacilo desses, muda toda a inércia, muda toda a história do confronto para a semana seguinte. E a resposta a isso foi o que ele batizou de equilíbrio defensivo para atacar. O segredo tático para não cair nessa armadilha de vaidade foi manter a estrutura. A equipe continuou absurdamente sólida lá atrás. E, segundo a lógica do treinador descrita nas fontes, eles se mantiveram equilibrados na defesa justamente para poderem atacar bem e de forma confortável. Com segurança. Não houve cedência àquela tentação de atacar de forma suicida e irresponsável. O resultado prático que a gente viu nos dados do jogo foi que eles não ofereceram nenhum único centímetro de brecha para o adversário iniciar uma daquelas reações heróicas. Aquelas reações que a gente cansa de ver no futebol e que viram documentário depois. Isso. Aquelas viradas que mudam a inércia de um campeonato inteiro. Eles mataram qualquer esperança ali. Se conectarmos isso com um cenário maior, a genialidade da estratégia vai muito além dos 90 minutos daquele dia em específico. É um jogo de xadrez de longo prazo. Exigir esse nível de rigor tático contra 10 homens, num jogo que já está 3-0,
é a preparação fundamental e invisível para o segundo jogo. O alerta constante do treinador, repetindo que tudo é possível no futebol, serve para pavimentar o caminho mental até o beira-rio. Ele não deixou o ritmo cair. Ele repete sem parar que o adversário tem uma equipe muito forte e que a próxima partida será uma batalha muito dura. É um recado duplo muito inteligente, Masha. Ele avisa o adversário, através da imprensa, que os respeita e não vai menosprezá-los. Mas muito mais importante, ele avisa o próprio elenco de que não vai tolerar nenhum pingo de soberba. Sem dúvida, é comunicação corporativa de altíssimo nível aplicada ao esporte. Ao obrigar o time a jogar com seriedade tática contra 10 jogadores, naquele momento de vantagem extrema, ele condiciona a mente desses atletas. Ele cria um calo mental ali na hora. Ele os prepara para quando as forças voltarem a estar igualadas, no 11 contra 11, dentro de um estádio totalmente hostil na casa do rival, a guarda se mantém alta o tempo todo. O vestiário fica completamente imune àquela sensação perigosa de já ganhou. A equipe entra no segundo jogo com a urgência de quem precisa buscar o resultado do zero. Impressionante como a comunicação assertiva de um líder consegue alinhar desde a atitude mental geral do grupo até o detalhe do posicionamento do zagueiro no último minuto de jogo. Fica tudo conectado. É um alinhamento perfeito entre discurso, mentalidade e ação prática. Fazendo um grande apanhado de todo esse material, de todos esses relatórios e artigos, a grande lição que salta aos olhos não tem absolutamente nada a ver com a técnica de chutar uma bola. O futebol acaba sendo só o pano de fundo. Não estamos falando de como o Grêmio construiu a vitória por 3-0 com as finalizações precisas do Inamorado e do Amuso, ou contando com a dose de sorte no gol contra do Victor Gabriel após aquele chute do Carlos Vinícius que estourou na trave. Esses são apenas os detalhes factuais da tarde. O cerne de toda essa questão, o que realmente importa aqui, é a disciplina mental quase espartana, implantada pelo Luiz Castro em tempo recorde. É a rara habilidade de lidar com o ápice do sucesso provisório com a exata mesma sobriedade que se lidaria com o fracasso. Ter 50 mil pessoas gritando seu nome em uníssono e ainda assim voltar para o centro de treinamento no dia seguinte focando unicamente no trabalho honesto e pragmático. Blindar o processo contra o ruído externo. A bússola continua apontando para o norte, independentemente de o vento estar soprando muito a favor ou muito contra. Isso nos entrega uma provocação fantástica para encerrar nossa imersão de hoje. Algo que expande totalmente o que aconteceu nesse gramado do Rio Grande do Sul e que invade o nosso dia a dia em qualquer área de atuação. Essa ponte com a vida real é a melhor parte. Pensando bem, se um grupo de atletas profissionais, no auge da juventude, no auge da testosterona e da exposição midiática, consegue ser treinado por uma liderança para tratar uma vantagem colossal de 3-0 numa final de campeonato como se o placar ainda estivesse zerado, ignorando todo o barulho da torcida, a euforia, e focando só no processo diário de trabalho. O que isso nos ensina sobre os nossos próprios placares, não é? Exatamente o que isso nos ensina. Essa é a grande reflexão que a gente tira de tudo isso. A biologia humana tem a tendência de desacelerar quando a gente atinge um marco importante. Pensa em um grande projeto no trabalho, por exemplo. A primeira fase é entregue com um sucesso estrondoso muito antes do prazo. O cliente fica maravilhado, os chefes elogiam. A reação imediata, quase involuntária da equipe é tirar o pé do acelerador. A dopamina já foi liberada pelo cérebro. A urgência de sobrevivência desaparece. E, muitas vezes, é justamente na segunda fase desse projeto que os erros mais amadores e inexplicáveis acontecem. Porque o pessoal desligou. Porque a equipe operou baseada na euforia e no conforto do sucesso inicial e simplesmente esqueceu o rigor do processo que os levou até lá em primeiro lugar. A gente acaba se sabotando pela própria vitória. E, claro, o oposto também é verdadeiro. O revés inicial nos joga numa depressão que paralisa qualquer ação futura. Mas se a gente conseguir, em qualquer área da vida, aplicar essa doutrina do equilíbrio, o poder do foco no meio da jornada. Se o resultado parcial, seja ele o sucesso mais estrondoso ou o fracasso temporário, perder totalmente o seu poder de nos causar pressão exagerada ou preguiça complacente. O nível de desempenho que conseguimos manter se torna absolutamente inabalável. É focar puramente na qualidade da entrega de hoje, independentemente do que aconteceu no jogo de ontem.
É a disciplina de abandonar a euforia das vitórias e a depressão das derrotas em troca da estabilidade de um processo digno e honesto. Uma consistência à prova de balas. É uma filosofia poderosa demais para levar para as nossas próprias finais diárias, nas nossas próprias batalhas. Sem dúvida nenhuma, é uma mudança de perspectiva brutal. E é com esse pensamento instigante que a gente espera que ecoe com quem está ouvindo que fechamos a tampa da nossa análise de hoje. Foi um debate riquíssimo. Avaliar o esporte através da lente do comportamento humano e da gestão de crises sempre revelam muito mais do que o placar final estático mostra. Com certeza. Obrigado pela companhia de sempre nesta jornada por dentro da mente de quem lidera no alto rendimento. Continuem focados no processo e até a próxima imersão em novas ideias.